Vamos mudar de assunto, né? Vamos olhar para o que está acontecendo nesse momento em termos de Brasil, a partir do olhar dos estrangeiros. Até agora, Lula não indicou ainda a sua equipe econômica. Os investidores estrangeiros estão se mostrando preocupados, dá para se dizer assim, com as indefinições, né, do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Conosco, Murilo Aragão, CEO da Arco Advice. Ele está em Nova York nesse momento, participando da Brasil Conference e lá conversando com investidores estrangeiros. Murilo, obrigado por conversar com o Band News TV mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Felipe. A situação dos investidores estrangeiros, aqueles que conversam com vocês aí na Brasil Conference, né? Muito preocupados ainda com as indefinições na área econômica do futuro governo? Olha, eles gostariam de ter uma definição clara sobre como será o comando da economia. Agora, se mostram confiantes, acham que a definição do presidente Lula será em favor de alguém que demonstre previsibilidade, credibilidade na gestão econômica e possa fazer uma boa dobradinha com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Hoje, na Brasil Conference, tivemos uma manhã dedicada à questão econômica, com apresentações de Henrique Meirelles, Joaquim Levy, o próprio Roberto Campos Neto e Pércio Arida, que é um nome que integra a equipe de transição do novo governo, enfim, e o debate foi de altíssimo nível e todos mostrando confiança nos destinos da equipe econômica do futuro governo. Mas ver para crer, não é, Felipe? Temos que esperar o decreto sair nomeando as pessoas, né? Bom, vamos lá. Dentro desse quadro aí, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, trabalhou 8 anos no governo Lula, nos 2 primeiros mandatos de Lula. Pércio Arida está no grupo de transição para o futuro governo. Roberto Campos Neto fica, né, para o próximo governo. E você ainda tem Joaquim Levy, que foi catapultado ali, porque ele foi colocado numa panela de pressão no governo Dilma, né? Ninguém esperava aquilo, né? E aí não teve o tempo para tomar nenhuma atitude de longo prazo para parar o que estava acontecendo. Eles, na conversa deles com os investidores que vocês acompanharam aí, pensam o que em termos de Brasil 2023? Eles apontam que rumos? Bom, primeiro que há um desafio interno fiscal grande, que é tratar da questão do Auxílio Brasil, né, do novo Auxílio Brasil, que custa aí, junto com as promessas de campanha básicas do presidente Lula, uns 70 bilhões, e a dúvida é se esse dinheiro será permanente, ou seja, se criará uma regra permanente para este gasto ou se ele será um gasto extraordinário para o orçamento do ano que vem, que ainda está em aberto e ainda está em discussão. Então, isso é um ponto central do debate, que é a questão da política fiscal do novo governo. E o segundo tema importante é o fato de que as expectativas para o mercado sobre a economia no ano que vem não são boas. Há um temor de recessão, de juros altos, que isso possa afetar e reduzir o ritmo da atividade econômica no Brasil. Então, isso também é um objeto de preocupação dos investidores e ficou transparecido nas apresentações dos vários membros da mesa que abordaram a questão econômica, em especial aqueles que não têm vinculação com o governo. O presidente do Banco Central está confiante que o processo de desbancarização, de ampliação do acesso do brasileiro ao sistema financeiro, disse que mais de 9 milhões de contas foram criadas por conta do PIX. Enfim, então que este movimento é muito positivo para dinamizar a própria economia. Mas, por outro lado, existe um temor de que a desaceleração no mundo, nos Estados Unidos, as incertezas ainda causadas pela guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia e também na China possam afetar o desempenho do Brasil no ano que vem. Felipe. Perfeito. Bom, com relação à eleição brasileira, isso respinga aí tudo que está acontecendo em termos de Brasil? Os estrangeiros estão olhando ainda
para essa situação que muita gente está contestando aqui, o resultado das eleições e a falta de transparência? Isso chega até vocês? Olha, durante o evento ocorreram protestos que a conhecida imprensa noticiou, que ficaram na porta do Harvard Club, com cartazes, principalmente contra os ministros do STF que estavam aqui presentes, mas é pontual. Há a impressão generalizada que as eleições ocorreram dentro de uma normalidade institucional. E acham que isso que ocorre hoje é um movimento de protesto político, faz parte da democracia, mas que provavelmente não chegará a nenhuma decisão dramática que envolva anulação das eleições ou um questionamento sério do resultado das eleições. Agora, por outro lado, há uma expectativa também de que houvesse um entendimento do mundo político no sentido de apaziguar o país. Isso seria muito importante, porque ainda que não se transformou, que os episódios hoje verificados no Brasil não se transformaram num questionamento dramático à institucionalidade do país, mas gera um certo incômodo que não seria conveniente frente aos desafios que nós temos que enfrentar como nação de hora em diante. Enfim. Murilo, Lula está na COP, Lula deve ir a Davos, logo no início do governo. Essa é a tendência, né? Ele é um frequentador, né, desses eventos internacionais. A importância, nesse caso, para ele já estar fazendo uma agenda internacional, né, repercute essa mudança, porque nesse caso é uma mudança de estilo. Bolsonaro não tinha uma agenda internacional. Lula cultiva uma agenda internacional. Olha, esse exercício do soft power, né, que o Lula faz bem, né, em visitando os países e cativando os chefes de estados com a sua trajetória, com a sua história, sem dúvida tem um efeito positivo na imagem do país e até mesmo na decisão de investimentos de alguns investidores, enfim. Mas, de modo geral, o investidor ele é comprometido com aqueles que estão por trás, que também são investidores. Então, eles olham o país de forma pragmática. Quais são as regras? Como funciona? Se tem risco jurídico, se tem risco institucional, se tem risco econômico, se as regras de concessão são boas. Isso aqui realmente é verificado na tomada de decisão. Tanto é que, mesmo não tendo uma grande imagem internacional, durante o governo Bolsonaro, houve um comprometimento de quase 800 bilhões de reais em investimentos em concessões no país para os próximos 10 anos, me parece. Enfim, então não se relaciona diretamente a decisão de investir com a imagem do país. Agora, é evidente que o soft power, que é a boa imagem, a capacidade de interlocução, de aparecer bem nos principais jornais, no New York Times, no Financial Times, no Wall Street Journal, isso repercute bem para o país, sim, ajuda, sim. Qual é a tua visão sobre o que aconteceu, principalmente em relação você falou dos protestos aí, né? Em relação à pressão sofrida especificamente pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal que participaram do evento? Pois é, há uma tentativa de culpar, de vilanizar o Supremo Tribunal Federal pelo resultado das eleições. Enfim, claramente, nos protestos aqui em Nova York tinham esse objetivo, sobretudo atacar verbalmente os ministros do Supremo, alegando, enfim, que eles estariam, enfim, tendo atuado de forma parcial e a favor do resultado que se concretizou. Isso faz parte da democracia, Felipe, realmente. O problema é quando ultrapassa o limite da civilidade, da educação, e se passa a ser uma coisa inconveniente. Então, nós temos que nos acostumar que vai existir no Brasil uma oposição ruidosa, faz parte do jogo político, mas a gente deve torcer e esperar que essa oposição se desenvolva sempre dentro de um limite da civilidade. E aqui, graças a Deus, não houve nenhum incidente de maior gravidade, mas em alguns momentos, foi bastante inconveniente para essas figuras no Brasil que ficaram constrangidas com a vocalização
das opiniões, dos insultos e, enfim, das dúvidas com relação ao processo eleitoral. Felipe. Você é um cientista político, mas você é um repórter, porque você, afinal de contas, fica coletando informações para fazer a tua análise e passar para os clientes da Arco Advice. Me diz o seguinte, quando você ouve Pércio Arida, Henrique Meirelles, Roberto Campos Neto e Joaquim Levy, você conversa com eles, conversa com os outros que estão aí. O que estão apostando? Vem aí uma equipe econômica política, como a primeira, né, Palocci, lá no início do primeiro mandato, Lula 1, vem uma equipe econômica técnica, Dilma 2, Joaquim Levy, tem um balanço nisso do governo Lula em 1º de janeiro. Bom, tinha também presente o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, também, que se manifestou em favor da credibilidade, da confiabilidade, da previsibilidade, enfim, de ter uma equipe econômica que projete confiança para os agentes econômicos e para a sociedade. O primeiro ponto que eu destaco é que todos tenham a expectativa de que a equipe econômica irá respeitar o que se entende como mercado. Não o mercado especulativo de bolsa, de investimentos que se conecta com essa imagem de especulação, mas com a própria bolsa, sim, com os próprios investimentos, fundos imobiliários, com o financiamento, com o leasing, com toda a operação econômica e financeira de um país que precisa ter um mercado saudável funcionando. E este mercado saudável funcionando, que gera empregos, divisas, receitas e dinâmica econômica, precisa ter previsibilidade, credibilidade na gestão econômica. A minha impressão é que todos estão esperando que a decisão busque a credibilidade e a confiança na gestão econômica. Se o modelo será privilegiar técnicos ou dar espaço para políticos, e se os políticos serão mais ligados ao PT ou menos ligados ao PT, isso a gente espera uma definição nos próximos dias. A expectativa é de que venha um nome com respeitabilidade e credibilidade técnica e que também seja composto uma equipe, afinal a tendência é que haja uma divisão do atual Ministério da Economia com a recriação do Ministério do Planejamento e do Ministério da Indústria e Comércio, que aí se tem espaço para um universo de forças políticas e intelectuais que apoiaram a eleição do presidente Lula. Então eu não vejo também um governo completamente político ou a equipe econômica completamente política ou completamente técnica, mas sim um mix com uma composição de figuras e algumas delas com grande credibilidade no mercado financeiro. Acho que essa é a expectativa e talvez seja a tendência predominante hoje. Felipe. A gente está sempre sobre o horário, Murilo, mas vamos lá. Vai ter um furlan da vida, alguém que venha de fora e olhe de fora dos partidos. Vai ter alguém de dentro dos partidos. Era o caso do Palocci, né? E vai ter e nesse mix, nessa composição, a ideia é que todos sejam palatáveis aí ao mercado. Ninguém está pensando em radicalização, é isso? Porque o presidente Lula sabe de que ele não pode governar contra o mercado. E volta a falar, o mercado não é aquela imagem da especulação. O mercado é uma questão abrangente que envolve todos os agentes econômicos, aqueles que se constroem, aqueles que alugam, aqueles que vendem, aqueles que compram. Enfim, então não é possível. O Brasil que precisa ter desenvolvimento econômico, aumentar o emprego, melhorar a distribuição de renda, precisa ter um mercado vibrante, atuante. Então o presidente Lula tem ideia disso aí e sabe que deve buscar essa direção. Agora, há uma disputa ideológica. Claramente existem grupos mais dogmáticos e grupos mais pragmáticos que disputam poder, e isso vai ser arbitrado pelo presidente Lula e provavelmente em breve. Felipe. Você, uma excelente noite aí em Nova York, muito bom lhe ouvir aí e entender esse olhar dos estrangeiros sobre o Brasil. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.